Irmãos, o que estão fazendo com a Assembleia de Deus é uma coisa absurda. A Assembleia de Deus do século XX era uma igreja conhecida por 4 coisas: batismo no Espírito Santo, oração e jejum, usos e costumes e leitura bíblica. Aprofundados pastores que tinham um conhecimento extraordinário das Escrituras. A Assembleia de Deus do século XXI é uma igreja totalmente diferente daquela do século XX. Hoje existe um desprezo pelo Espírito Santo, pela pessoa que é o verdadeiro guia da igreja, desde que Jesus retornou aos céus. E então há um desprezo pelo Espírito Santo. Por exemplo, consagração de obreiros. Antigamente, para se consagrar um obreiro, ele tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Se ele não fosse batizado, ele não poderia ser separado para obreiro. E hoje o que vemos é muitos obreiros que não são batizados pelo Espírito Santo e estão dirigindo igrejas. Porque os líderes resolveram escolher agora os obreiros pela sua condição financeira e não mais pela capacidade do Espírito Santo. Quem escolhe os obreiros é o Espírito Santo e através do batismo do Espírito Santo. Outra coisa que a Assembleia de Deus colocou foi a política no meio da igreja. Isso aí manchou a história da igreja. Da Assembleia de Deus. E outra coisa que entrou também, que os pastores do século XX combateram bastante, foi a teologia da prosperidade. E hoje o que vemos, hoje a Assembleia é mais a favor da teologia da prosperidade do que a própria Universal, que foi quem disseminou naquela época essa teologia. E outra coisa que veio para o meio das irmãs foi as modas e hinos antropocêntricos, ou seja, firmado em vitória, firmado na pessoa humana e com menosprezo a Deus, os hinos de hoje. E você vai no culto hoje, você não vê mais aquelas irmãs piedosas, porque você vê aquelas irmãs ataviadas como princesas e noivas do Cordeiro, né? E então essa é a herança que essa geração de pastores estão deixando para os jovens assembleianos. Eles não fizeram a transição da forma que devia ser. Então, o que esses jovens assembleianos vão conhecer no futuro e vão exercer é uma Assembleia de Deus que parece mais um clube do que uma igreja.